Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para leitores na missa. Você é uma daquelas pessoas que faz leitura na missa ou gostaria de fazer leituras na missa ou quer conhecer um pouquinho mais sobre algumas orientações sobre fazer leituras na missa? Esse vídeo de hoje eu falo sobre etiquetas para ler na missa. Isso mesmo que você ouviu. A palavra etiqueta não é frescura. A palavra etiqueta significa comportamentos adequados, algo que nem sempre você vai encontrar em manuais de orientações, em rubricas da liturgia ou documentos da igreja, mas que faz parte do bom comportamento de alguém que vai servir na missa, que vai prestar um serviço como o de leitor na missa. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, fique nesse vídeo até o final. Antes de falar das etiquetas de um leitor, de uma leitora na missa, eu convido você que passa por esse canal e não é inscrito nele ainda, a se inscrever. Se inscreva, venha fazer parte, ajude esse canal a crescer e também divulgue o canal com os seus contatos, com o seu grupo aí do WhatsApp, com as pessoas que fazem leituras na missa e da sua comunidade. Vamos lá então com o tema etiquetas na missa, etiquetas de um leitor na missa. Bom, a primeira dica, orientação de um bom comportamento na missa, lembrando que a etiqueta são aquelas regrinhas que fazem parte de relacionamentos sociais. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, nós deveríamos ter alguns comportamentos que não fossem agressivos, que não prejudicassem as outras pessoas e, acima de tudo, de respeito com a outra ou as outras pessoas. E quando se fala de sagrado, essa preocupação deveria se redobrar, porque além de você estar relacionando com outras pessoas direta e indiretamente, o leitor também está lidando com o sagrado. Então, algumas normas de comportamento são muito importantes, muito valiosas. Eu começo dizendo sobre a vestimenta. Já falei deste tema em outros vídeos, já fiz vídeos exclusivamente sobre isso, mas aqui eu destaco a importância daquela pessoa que vai fazer uma leitura na missa, que vai ler na missa, que ela esteja vestida adequadamente. Fica muito deselegante, chega a ser agressivo com a assembleia, uma pessoa que vai ler vestida de qualquer jeito, vestido com roupas indecentes, vestida com roupas que não condizem com o espaço sagrado, enfim. Se você pretende ler na missa, se você está escalado para ler na missa, tome cuidado com que tipo de roupa você vai para a missa naquele dia. Eu já fiz um vídeo sobre roupa de missa, mas aqui eu destaco para aquela pessoa que vai fazer leitura que ela esteja vestida adequadamente. Há igrejas, paróquias que têm vestes próprias para leitores, mas mesmo que na sua paróquia tenha veste para leitor, o dia que você for fazer leitura, se você for mulher, não vá com uma roupa muito curta, fica horrível, fica deselegante, um jaleco, uma opa, uma veste de leitor sobre uma saia muito curta, ou então uma bermuda, ou então uma calça rasgada. Enfim, tome sempre esse cuidado. Faz parte da etiqueta. Você não vai encontrar essa orientação em nenhum manual de liturgia. Isso é bom senso. Faz parte da etiqueta por isso. A outra recomendação é que o leitor, a leitora, se for passar diante do altar, faça uma leve inclinação, que é chamada de vénia. Não existe recomendação para isso, oficialmente, mas você está passando diante do altar, da peça mais sagrada. Então, não custa nada, uma atitude de respeito, você fazer uma leve inclinação diante do altar, se aí na sua comunidade, para fazer a leitura, tiver que passar de frente ao altar.
A mesma coisa quando você chegar diante da mesa da palavra. Você não está chegando diante de qualquer mesa, é a mesa da palavra de Deus. Então, nada mais elegante do que você fazer uma leve inclinação. Não precisa ser uma inclinação acentuada, como fazem algumas religiões muçulmanas, mas faça uma leve inclinação de reverência à mesa, ao livro, ao espaço sagrado, aquele objeto sagrado que está diante de você, a palavra de Deus. Então, faça uma leve inclinação. Eu já fiz vídeo falando disso e aí teve pessoas que perguntaram: onde é que está escrito que tem que fazer vênia diante da palavra? Não está escrito em lugar nenhum. É uma questão de bom senso. Por isso é uma etiqueta, é um gesto elegante de respeito fazer uma leve inclinação antes da leitura. Outro procedimento que faz parte de etiqueta é você não tocar bruscamente no microfone. É comum, às vezes, a gente vê leitores que quando chegam, eles pegam o microfone e faz assim, ó, para saber se está funcionando. Ou então, se é aquele microfone que você regula a distância, que está fixo na mesa, cata com toda a força e faz aquele ruído estrondoso. Isso é deselegante. Não existe regra nenhuma para isso, dizendo lá no manual, escrito, ó, tem que fazer assim. Mas é questão de bom senso. É questão de saber que ali o gesto de delicadeza conta muito. Então não faça movimentos bruscos com o microfone. Até porque o microfone ele tem uma sensibilidade. Há lugares que o microfone faz muito ruído se você tocá-lo bruscamente. Então procure tocar com delicadeza, regular a altura da sua fala, lembrando que segurar o microfone assim, a voz ela sai, você perde muito da sua voz. O gesto mais indicado para segurar microfone para leitura é assim, dessa forma aqui, ó. Vou ficar aqui de perfil para que vocês possam perceber melhor. Dessa forma, a voz já sai e entra direto. Calcule a distância também, não fique com ele muito perto, nem muito longe, mas calcule porque o tom de voz de cada um difere muito. Então, se você já conhece a sua voz, regule o microfone de acordo com o timbre da sua voz, com o tom da sua voz, para que ela saia bem. E segure o microfone adequadamente. Então isso também faz parte de etiqueta de um bom leitor, de uma boa leitora. A outra dica é soltar a voz. Não tem nada mais desagradável do que alguém que lê para dentro, alguém que tem medo de soltar a voz. É claro que a timidez, o nervosismo, ele contribui para que as pessoas fiquem com medo de falar. Mas treine isso. Lembre-se, você não está lendo para você está lendo para uma assembleia e às vezes até sendo transmitido, seja pela TV, pelas redes sociais. Então solte a sua voz sem medo. Não tenha medo de ler com a boca aberta, no sentido de falar, que as suas palavras saiam claras, audíveis, bem articuladas. Se você tem dificuldade, treine antes em casa. Isso ajuda bastante. Grave um vídeo, você faz uma leitura você em casa com o vídeo, assim como eu estou fazendo aqui. Coloque o seu celular lá na frente no gravador e pegue uma leitura bíblica e leia gravando. Depois você escute, você veja como é que você leu, como é que você se portou. Esse treino é muito importante. Você faz isso em casa, mostra que você valoriza, que você gosta de fazer leitura na missa, de dar essa contribuição para a sua comunidade. Então, solte a voz. Isso faz bem para a assembleia, você vai ser um bom leitor, uma boa leitora, se você ler desta maneira e todo mundo vai gostar da sua leitura. A outra etiqueta é não tossir no microfone.
Já imaginou uma pessoa fazendo isso com um microfone? Se você tiver que tossir, der aquela coceira na garganta quando você está lendo, ou tiver que escovar a garganta, então, discretamente, lembre-se, qualquer postura que você tiver ali na mesa da palavra, seja uma postura discreta. Então, você tire o microfone, tussa discretamente e depois volte a ler. Mas faça um exercício antes para não precisar tossir ou escovar a garganta antes de ler. No trajeto entre o banco e a mesa da palavra, faça ali uma leve, discreta escovação na garganta para quando chegar ali diante do microfone não precisar tossir, não precisar engasgar, não precisar você está escovando a garganta ali na frente do microfone, na frente da assembleia. Então isso é deselegante. A etiqueta de um bom leitor pede não tenha esse procedimento, que esse procedimento é deselegante. A outra dica de etiquetas é você ler com naturalidade e firmeza. Leia com naturalidade, sem enfeite, sem rebuscamentos na voz ou no texto. Leia como está ali no texto, naturalmente. Quando se lê naturalmente, a leitura fica mais bonita, fica mais agradável. Você não está representando um papel, não está desempenhando uma ação teatral, mas você está ali lendo naturalmente como você lê, bem, com clareza, com a voz solta, de modo audível. Então leia com naturalidade, isso também é muito importante, e com firmeza na voz também, né? Como eu disse antes, abrir a boca para ler, mas ter firmeza nas expressões das palavras. Isso faz toda a diferença numa boa leitura, quando você enfatiza as palavras lidas, pronuncia com clareza e com ênfase. Isso faz a diferença numa boa leitura. A outra etiqueta é quando você for ler, não diga primeira leitura, segunda leitura. Não precisa, isso é desnecessário. Se a pessoa está na missa, as pessoas que estão na missa, a assembleia, ela sabe, ela está acompanhando, que aquela é a primeira leitura, ou se é a segunda leitura. Então não precisa dizer primeira leitura. Aí você ali, leitura do livro tal. Então, dizer primeira leitura, segunda leitura, é desnecessário. Não é elegante. Não faz parte de um bom comportamento, de um bom leitor, de uma boa leitura. Quando você for ler, diga sim a leitura de que se trata o livro. Não vai entrar direto no texto, porque boa parte da assembleia não sabe de que leitura se trata. Então, se a leitura, a primeira leitura, ao invés de você dizer a primeira leitura, você chega tranquilamente, faz a vênia e diga: leitura do livro do profeta Isaías, leitura do livro do Êxodo, se for primeira leitura, né? Se for segunda leitura, você vai dizer leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, leitura da primeira carta da carta aos Romanos. Enfim, você vai dizer de que leitura se trata. Isso é necessário. É necessário porque a assembleia, a maioria dos que estão na assembleia, não sabe de que leitura se trata. Não é porque você preparou antes, você sabe qual é a leitura, que você não vai precisar dizer. Você precisa dizer que leitura que é. Então esse é um comportamento correto. Dizer de que leitura se trata, iniciar a leitura sem dizer se é a primeira ou segunda leitura. Então, esses são alguns comportamentos que eu considero etiquetas de um bom leitor, de uma boa leitora. E se você tiver outros comportamentos que você considera válido para uma pessoa que lê na missa, deixe na descrição aí embaixo. Diga também as coisas que te incomodam. Quando você vê um leitor, uma leitora fazendo, fala aquilo eu acho incômodo, aquilo eu acho desnecessário, aquilo eu acho deselegante. Deixe escrito aí, porque varia muito os comportamentos
de uma paróquia para outra. Como eu já passei em muitas paróquias, já celebrei em muitos lugares, eu tenho muito conhecimento no sentido prático de ver situações que são profundamente deselegantes e outras que são corretíssimas. Então ali, na sua observação, na sua paróquia, como são os leitores? Que procedimento te agrada, que procedimento te desagrada? E você, como leitor, como leitora, como é que você procede? Então essas são algumas recomendações do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu joinha, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo com os seus contatos, com seus grupos, com os leitores da sua comunidade. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.